Olá! Hoje estou aqui para falar com vocês que acompanham a sucessão de medidas trabalhistas editadas em decorrência da pandemia da Covid-19. Desde a decretação do estado de calamidade pública na segunda quinzena de março, algumas medidas foram editadas sobre esse tema. O que pode estar ocasionando atualmente dúvidas em relação a quais estão vigentes, quais ainda podem ser colocadas em práticas pelas empresas com o intuito de amenizar a crise econômica ocasionada pelo coronavírus. Eu vou fazer para vocês um resumo sobre essas medidas. A primeira medida editada foi a MP 927, em 22 de março. É a medida com o conteúdo mais completo que a gente tem até o momento. Dentre outros pontos, ela prevê a possibilidade da antecipação das férias individuais, mesmo que o empregado não tenha o período aquisitivo completo. Facilita a adoção do banco de horas, que já encontrava previsão na legislação trabalhista vigente, bem como traz regras sobre o home office. Esta medida está vigente, com exceção de 2 artigos que foram suspensos pelo STF em decisão no final de abril. Foram os artigos 29 e 31. O artigo 29 afastava da Covid-19 o status de doença ocupacional, cabendo ao empregado comprovar que ele teria adquirido a doença no ambiente de trabalho. O STF entendeu que esse dispositivo era inconstitucional, infringia as normas trabalhistas. Assim, voltou a viger a legislação que já existia sobre o tema, devendo ser observados os requisitos necessários para a caracterização de uma doença como ocupacional, em especial o nexo de causalidade. O outro artigo que foi suspenso foi o 31, que havia suspendido as atividades do Ministério do Trabalho, incorporado ao Ministério da Economia. As atividades voltaram ao normal. As empresas podem ser fiscalizadas, os auditores podem solicitar documentos, informações e, se o caso, autuar as empresas. Uma outra medida editada, essa sim, que trouxe mais impacto para as empresas, foi a 936, em 1º de abril. Essa medida provisória traz o benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, através da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário por até 90 dias e a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. Lembrando que, se a empresa pretender aplicar as duas medidas, o prazo da soma de ambas não pode ultrapassar 90 dias. Agora, no último dia 28 de maio, a MP 936 teve a sua vigência prorrogada por mais 60 dias, ocasionando dúvidas se os prazos nela previstos em relação à redução da jornada e salário e da suspensão do contrato também haviam sido prorrogados. Não, o que foi prorrogado foi apenas a vigência da MP. Os prazos das medidas nela prevista continuam inalterados. Assim, as empresas que já adotaram as medidas devem observar o prazo limite para sua validade e as que pretendem adotar também. Lembrando que esta medida foi aprovada recentemente, na última sexta-feira, na Câmara dos Deputados, indo agora para o Senado. Mas esse será um tema para um outro bate-papo. Até mais!